Olá, boa noite. Eu espero que estejam todos bem. Hoje tivemos alguns problemas na parte técnica e por isso a participação da nossa facilitadora Renata ficou um pouco prejudicada. Então a gente agradece o empenho dela novamente nessa articulação, mas infelizmente hoje seremos nessa tratativa apenas nós. Mas estamos iniciando hoje o nosso terceiro encontro, o terceiro e último desse tema, desse assunto. E eu espero que nesses dois encontros que tivemos, a gente pôde colocar em prática algo que vai mudar a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso ser, e que com certeza no final dessas 3 semanas a gente consiga ser uma pessoa pelo menos 1% melhor, que é esse o objetivo. E pensando nisso, o que a gente pode comentar? O tema dessa semana foi um pouco provocativo, né? Um pouco diferente do método de trabalho. Você está vivo ou apenas sobrevivendo? O piloto automático da vida, né? Você ganha alguns minutos fazendo a vida, seguindo as coisas da vida no automático, porém, isso vai te roubar a sua vida. Você acha que fazendo as coisas no automático vai te dar tempo para fazer o que quer, mas acaba que você não vive. Você apenas está sobrevivendo às coisas do seu dia a dia. Então, é sobre isso que nós vamos falar nos próximos minutos. E eu espero que a sua participação seja muito bem aplicada, assim, que você consiga colocar em prática o que a gente está falando, né? E busque colocar isso realmente no seu dia a dia. Busque mudança. O NEPB, que faz parte do departamento da associação, esse departamento, a CF Empregos, também busca que as pessoas façam um melhoramento. A gente não está preocupado em falar sobre Deus, nós estamos querendo que as pessoas busquem uma melhora de vida, independente de como ela prefira fazer. Então vamos começar? O assunto é gostoso e não é tão extenso, então o nosso encontro vai ser um pouco rápido. Então eu quero que você feche os seus olhos durante pelo menos uns 30 segundos junto comigo. Pode fechar os seus olhos enquanto eu falo. Fecha os olhos, isso. Tem ninguém olhando. E se tiver alguém olhando, você está de olho fechado, você não vai se preocupar com quem está te olhando. Você fechado os olhos, preocupa-se com as suas 2 últimas semanas. Faz aí uma retrospectiva das últimas 2 semanas. E eu quero que você fale para mim o que foi especial. Puxa aí na memória. O que foi especial para mim nessas últimas 2 semanas? Vai lá, pensa aí. Respira. Coloca o seu corpo numa posição confortável e puxa. Relembra aí. Se saiu já um pensamento assim, mas eu não tenho nada, eu não fiz nada de especial, não tem nada, eu só apenas trabalhei e existi, paguei conta. Então você está onde 90% das pessoas estão, no modo sobrevivência, onde elas comem, vão trabalhar, voltam do trabalho, reclamam do trabalho, dorme e faz tudo de novo. Ela não tem nada de memorável. Ela não tem nada do que se orgulhar, não tem nada que faça ela comemorar. Ah, mas eu não tenho motivos para comemorar. Lógico que tem, né? Você tem a capacidade de andar, você tem capacidade de correr, você tem capacidade de cantar, de respirar. E quem não tem essas capacidades é feliz com quem tem. Você percebe que às vezes nós reclamamos da situação onde estamos, mas não buscamos sair dela? Ou quando a gente tem uma situação que é confortável, reclamamos porque é confortável, nós queremos apenas reclamar. E aí se alguém tentar impedir as nossas lástimas, as nossas reclamações. Então vamos lá. Nas últimas 2 semanas, talvez você tenha dificuldade de ter lembrado algo que foi bom. Eu não fiz nada de bom nesses dias. Foi apenas um dia perdido em 2 semanas. 2 semanas. Você não conseguiu lembrar nada que você ficasse feliz. Nada que você falasse assim, nossa, eu tenho orgulho disso. Vai ser uma história, vai ser uma memória que eu vou contar para meus filhos quando eles estiverem mais velhos, que vai ser engraçado. Nada. Você percebe que você não
não está tendo a experiência de viver, aí você pode preocupar, falar assim, mas a questão é que eu não tenho dinheiro. Mas aí você que está buscando essa desculpa, alegando que a falta de dinheiro está impedindo de fazer coisas que possam ser prazerosas. Você, quando criança, brincou de fazer bolhas com talo de mamão. Talo de mamão era de graça, o sabão você usava sabão de álcool, IP, detergente, mas brincava. Ficava com aquela boca amarga do leite do, do talo do mamão, e isso virou uma memória agradável, né? Você já foi para uma festa, na hora de ir embora o chinelo rasgou, arrebentou, e isso virou uma memória. Quantas vezes você já foi para um lugar, se divertiu com os colegas, o pneu do carro estourou, aí você teve que trocar o pneu na chuva, todo mundo ficou sujo, perdeu um colega na festa e virou história. E você percebe que são momentos onde você se permite viver a experiência sem preocupar com o que os outros vão dizer, o que os outros vão achar. Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu mereço ser feliz? Será que quando eu estiver curtindo um momento de alegria, os outros não vão estar me julgando? Porque vão falar que no dizer de eu estar preocupado em trabalhar, estudar, fazer tal coisa, eu estou curtindo? O que eu estou falando não é para você cair na libertinagem. Não é para você largar de ser uma pessoa com postura, né, equilíbrio, e começar a fazer tudo e todos ao mesmo tempo. Tudo que quiser ao mesmo tempo. Eu estou falando que você precisa se permitir viver. Então, o que acontece? O nosso piloto automático, conforme a gente já viu nos nossos 2 encontros primeiros, nós já sabemos que é o sistema 1. Ele tenta economizar tudo. Só que de tanto ele economizar, o que ele vai nos tirar? Ele vai nos tirar a possibilidade de viver. Esse viver é o que eu estou querendo trazer para você hoje, do experimentar, do tentar, do conhecer, do aprender. Isso seria viver. Quando tem um programa, numa emissora da rede do Canal Fechado, que um senhor, ele sempre vai perguntar o que é a vida. E até hoje, ninguém nunca conseguiu explicar o que é a vida. Muito menos eu vou ter a audácia de tentar explicar o que é a vida. Mas eu posso tentar te causar uma filosofia, uma reflexão do que é viver. A vida, só Deus vai saber o que é. Ele que nos deu, então só Ele consegue sintetizar em palavras o que é a vida. Agora, viver. O que é viver? Até hoje, você esteve vivendo, ou você viveu alguns dias, ou você simplesmente está levando um dia após o outro. Esse é um ponto interessante para você pensar. E isso é algo que você não precisa nem me responder. Vai pensando por conta própria, vai guardando, vai fazendo suas anotações mentais e vai pensando assim, será que realmente eu estou fazendo isso para viver? Será que isso é o que eu quero? E eu toquei num assunto que a pessoa fala que não tem inteligência para fazer algo, para conquistar algo, né? E não, como ela não vai conquistar algo, ela nunca vai ser feliz. Ela é burra. Sabe aquela pessoa que se não consegue enxergar o seu próprio potencial? Ela acha que inteligência é um dom? E eu gostaria de dizer para você que você está totalmente enganado. E graças a Deus que você está enganado nessa situação. Por quê? A inteligência, ela é desenvolvida. Quando você nasceu, a única coisa que sabia fazer era chorar. Porque você não tinha inteligência, você tinha instinto. Um instinto de sobrevivência. E precisava disso para sobreviver. Com o tempo você foi desenvolvendo uma inteligência básica e depois você foi desenvolvendo uma inteligência para conseguir viver na sociedade. Para algumas coisas nós temos aptidões naturais. E isso a gente pode dizer que é dom. Aptidões, certas habilidades, né? Uma questão genética do corpo e tudo mais. Agora, a inteligência para outras coisas é desenvolvida todos os dias um pouco. Comentei com vocês nos nossos encontros anteriores que temos um autor que ele vai dizer para a gente que eu preciso me preocupar em ser 1% melhor que ontem. Apenas 1% melhor que ontem. Se eu for 1% melhor do que ontem, em pouco tempo eu serei uma pessoa totalmente melhor. Sem pressa, sem fadiga e com calma. Essa é o que eu estou tentando te dizer. E agora você consegue, se você for colocar em prática tudo isso que nós conversamos, que você vai ter coragem, iniciativa, força de vontade e colocar apenas 1% disso tudo em prática, não vai ter ninguém que te segure. Não vai ter nada que te impeça.
quando a gente fala dessa questão de enfrentar o seu próprio medo, por que nós estamos falando dessa questão de enfrentar o próprio medo? Porque às vezes o que está te impedindo de viver hoje é o medo. Medo de ser julgado, medo do que os outros vão dizer, medo de fracassar. E nós já conversamos sobre o que é o medo do fracasso. O medo de a conquista ser maior do que você consegue, do que você pode carregar, do trabalho que pode fazer ou organizar. Medo de ficar uma coisa tão grande que depois você vai precisar de ajuda e depois não confia em quem vai te ajudar. O trabalho ou qualquer outra coisa que você for fazer tem que ser iniciado. Tem que ser iniciado. É para ser iniciado porque alguém vai precisar do que você está fazendo. Ah, mas eu só consigo, vamos supor, doar uma cesta básica. Uma cesta básica. É o exemplo mais prático que nós temos. Beleza, doe a única cesta básica que você pode doar. Porque a única família que você vai precisar ajudar é aquela que você vai ser encaminhado até ela. Ah, eu só consigo ajudar atendendo o telefone, sendo útil para alguém do outro lado da vida, do outro lado da linha, que seria o caso daquele CVV, Centro de Valorização da Vida. Eu vou doar meu tempo para aquilo, para quem estiver em um momento de depressão, um momento de angústia, ligar e eu vou ser a pessoa que ele precisa ser, que vai acolher ele do outro lado da linha. São exemplos tão simples. Simples. Só que o que acontece? Talvez o seu medo de ser útil está te impedindo de fazer as coisas. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Vergonha. Talvez essa vergonha está te impedindo de viver experiências, de fazer novas amizades, de ter um vínculo maior. Então, pega o medo, pega a vergonha, né, esse constrangimento, essa insegurança, guarde. Em outro momento talvez seja útil para você. Mas hoje ele não vai te acrescentar em nada. Talvez ele está te impedindo. E nós temos algumas falas que pode provocar um pensamento para a gente. Nietzsche vai dizer para a gente o seguinte: quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Quando você tem um porquê viver, você suporta como está vivendo. Quando você tem um porquê estar fazendo um curso que é muito mais difícil do que você tinha imaginado, você suporta como tem que ser necessário. Então, é isso. Viktor Frankl, ele vai dizer pra gente o seguinte: propósito é o que nos salva da repetição sem sentido. Vamos linkar essa frase que nós comentamos no começo? Às vezes a gente quer viver tão no automático, e tão no automático, que é umas repetições mesmo sem sentido. É sem sentido. Você levanta para ir trabalhar porque precisa de dinheiro para isso e para aquilo, para pagar a conta de água e tal. Aí nisso vai virando uma bola de neve que você repete sem entender o porquê. Ah, porque tem que ser assim. Então, vamos pensar um pouco fora da caixa? Vamos colocar um exemplo mais prático? Tem um senhor que acho que ninguém nunca ouviu falar, chamado Steve Jobs. Ele foi demitido da própria empresa que ele criou. Ele foi demitido da própria empresa. E aí o que ele fez? Ele ficou triste, chorando dentro de casa, revoltado, magoado, pensando em como se vingar? Não, pelo contrário. Ele foi lá e criou outra empresa. Ele criou mais duas. Uma Next e criou a Pixar. Sabe aquela do desenho? Que uma lâmpada vem e pula em cima do ida, uma luminária? Ele que criou aquela empresa. E hoje ele é rico, trilionário, se a gente for pensar, com o dinheiro que ele recebeu da empresa que ele foi demitido, que ele teve que receber, com as duas empresas que ele criou, e ainda revolucionou ainda a questão dos desenhos. Então, em alguns momentos, a gente vai ser convidado de maneira forçada a algumas mudanças. Vamos ser convidados a sair da nossa zona de conforto. Vamos ser convidados a sair da empresa que a gente gosta. Vamos ser convidados de sair de um relacionamento, né? São convites que às vezes você não quer, né? E cada um desses convites talvez traz um trauma, uma tristeza, e você fala assim: ah, agora eu vou morrer mesmo. Esses convites vão fazer eu querer morrer. E pelo contrário, pegue com outros olhos, com outra visão, e faça esses convites se transformar em algo novo para viver novas experiências. Se permita. E eu gostaria que você fizesse
Um desafio simples. Vamos colocar em prática um desafio de 5 dias. Ah, mas 5 dias, cara, respira. Que preguiça é essa? Eu tô te pedindo 5 dias e não é o dia inteiro. É 5 minutos. Numa semana você vai ter gasto para mim 25 minutos. 25 minutos é o tempo que eu tenho certeza que você gasta quando está sentado no vaso sanitário, usando o TikTok ou o Instagram, porque somos pessoas hoje viciadas em redes sociais e vídeos curtos. Então, o que é 25 minutos para mim? Não é nada. Então, o que você acha? Topa? Então, vamos fazer o seguinte, o desafio dos 5 dias é, no primeiro dia, você vai pegar o seu celular, um papel, o que você desejar, desde que você grave. Você vai escrever para mim 3 coisas novas que você aprendeu. Ah, mas é impossível aprender 3 coisas novas. Lógico que é possível. Como abrir uma porta? Tem hora que a gente pega uma porta e a danada não diz de abrir para fora, lá para dentro, né? Às vezes está escrito puxa, você quer empurrar? Então todo dia você está fazendo o quê? Aprendendo algo novo, mesmo que seja leitura. Porque às vezes a gente tem preguiça de ler. Aí você fez uma situação dessa da porta, você vai lá, hoje eu aprendi que devo ler como abrir uma porta antes de empurrar. Pronto, é algo simples que você colocou em prática. Ah, hoje eu aprendi como que torce um parafuso Torx. Ótimo, escreva lá. Você vai escrever 3 coisas novas que você aprendeu. Beleza? No dia 2, você vai escrever mais 3 coisas que você aprendeu. Com certeza você aprendeu algo novo. Ah, minha moto fez barulho, pulou, então quer dizer que eu aprendi que o combustível está ruim. Então anota. Hoje eu aprendi que o combustível é ruim se eu abastecer em tal posto. É uma coisa nova. E isso você vai fazer para estimular seu cérebro. Estimular o seu cérebro. Na terceira semana, no terceiro dia, desculpa, você vai olhar o que você escreveu e você vai questionar por quê? Por que eu faço isso? Por que eu não estou lendo antes de empurrar uma porta? Por que minha moto está falhando e mesmo assim eu estou abastecendo no mesmo posto? Por que ainda eu misturo a roupa preta com as coloridas e enche de bolinha? Por que eu ainda estou fazendo a mesma coisa? Você entende o objetivo dessa dinâmica? É para você sair do automático. Porque tem 2 situações que eu coloquei logo de cara de exemplo que você pode controlar. Você é o culpado dessa situação estar acontecendo. Talvez as condições não sejam as melhores para você, é claro. Mas desses 3 exemplos, 2 você controla. Aí no 4º dia, você vai pensar o seguinte: o que eu vou ensinar para alguém hoje? Eu tenho que ensinar algo novo hoje, mas eu tenho que ensinar com humildade. Vou colocar a humildade na frente e perguntar: posso te dar uma sugestão? Posso te mostrar como eu faço? Posso te mostrar como eu acho que é melhor para fazer essa situação que você está tratando? Ensine com educação. Ensine com humildade. Isso você vai fazer no 4º dia. E no 5º dia, você vai enfrentar um pouco do seu medo, né? O pequeno medo que ainda sobrou, e vai refletir o porquê que esse medo ainda existe na hora que eu quero ensinar algo novo, na hora que eu quero quebrar uma prática que eu já faço tão comum, na hora que eu vou tentar falar o que eu penso. Você vai refletir durante 5 dias. E eu tenho certeza que esses 5 dias vai ser suficiente para você colocar em prática uma conduta que vai melhorar você com certeza. E eu gostaria de fazer agora uma chamada. Vamos fazer uma chamada. Amanhã, quando você acordar, você vai se perguntar o seguinte: o que eu vou fazer hoje para não ser só mais um dia? Na hora que você estiver levantando da cama, o que eu vou fazer hoje para não ser apenas mais um dia? O que você pensa? O que eu posso fazer que eu vou conseguir colocar meu dia de uma maneira especial? Hoje vai ser um dia diferente. Não é aquele dia que você amanhece voltado e fala assim: não, hoje eu não quero que ninguém fale comigo porque hoje eu amanheci para brigar. Hoje eu quero que o povo fale comigo. Não, desarma. Isso aí é fadiga, isso é cansaço. Você está querendo descontar essa fadiga, esse cansaço, essa revolta, esse medo em uma pessoa que não tem nada a ver com a sua história. Então você tem que usar da inteligência emocional que a gente está vindo até agora para colocar em prática o pensar com calma, mindfulness. Pense devagar. Pense com calma e raciocine sobre como e o que você vai fazer e como vai agir. Como fala, com quem fala e para quem fala. Certo?
E lembre-se que o viver não é um acidente. Viver é uma decisão e ela começa agora, tá? Viver não é um acidente. Olha que frase linda. É uma decisão e ela começa agora. Então, pensando sobre tudo isso que nós falamos, eu gostaria de chamar você para viver. Largue de sobreviver. Pare de sobreviver. E comece a ter experiência de viver. Eu agradeço novamente a experiência de estar com vocês essas 3 semanas. Foram momentos que nós comentamos sobre vários livros, obras literárias maravilhosas, que eu tenho certeza que vale o seu tempinho de ler pelo menos algumas páginas, alguns parágrafos, que vai acrescentar tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Tá bom? Agradeço novamente a Renata e a Associação Amigos contra a Fome pela oportunidade de compartilhar um pouco do que eu estudo com vocês.